Olá, pessoal! Então, dando sequência ao módulo de espalhamento e difração de raio-x, eu vou apresentar a aula 4, que é espalhamento total e a função PDF, que vem do inglês Pair Distribution Function, ou em português fica função de distribuição de pares. Bom, então eu começo a minha aula com o que eu apresentei naquela aula da introdução de espalhamento e difração de raio-x, um dos últimos slides, né? Onde depois de toda a teoria, eu especifiquei de 3 tipos diferentes de experimento, né? O SACS, depois veio um de difração de raio-x, de material cristalino, que pode ser um monocristal ou um policristal, e comecei a dar ideia do que seria um experimento de espalhamento total. Tá? Então, recordando aqui, nós temos lá a nossa amostra, que é sempre uma incógnita, então eu digo que é o abacaxi, que a gente vai ter que resolver, e nós vamos usar um feixe de raio-x para interagir com o meu abacaxi, e aqui no meu detetor, o que eu tenho é o resultado da interação do raio-x com o abacaxi, e eu tento desvendar a estrutura interna do meu abacaxi. Bom, o que especifica um experimento de espalhamento total? É o quê? Então, é um vetor de espalhamento grande. Por quê? Quanto maior for esse vetor de espalhamento, eu consigo ter uma resolução melhor, né, na hora de tratar meus dados aqui, e vou ter uma resolução tal que eu vou conseguir detectar todos os pares de átomos que eu vou ter ali na estrutura interna do meu abacaxi, sendo uma estrutura cristalina, amorfa, nanométrica, o que seja, não importa, para um experimento de espalhamento total, tá? E, né, como eu disse para vocês também, o meu abacaxi e o raio-x está tudo no que a gente chama de espaço real, né? Através de uma transformada de Fourier, o que eu vou captar, é a matemática que descreve o que eu capto aqui com o meu detetor, né? Que é a intensidade do raio-x espalhado pela amostra, que tem a ver com o campo elétrico, o módulo do campo elétrico resultante aqui da interação do feixe de raio-x com a amostra, tem a ver também com o fator de estrutura da minha amostra, tá? Então, isso aqui está no espaço recíproco, mas para eu obter a minha função PDF, eu volto para o meu espaço real, tá? Então, eu vou ter um gráfico típico como esse aqui, onde eu tenho minha função PDF, que depois vocês vão ver na sequência, que ela se chama G de R, né? E eu grafico em função de R, e onde eu tenho um tipo de histograma, onde todos os picos que estão representados aqui são referentes a pares de átomos que eu posso ter no meu material. Bem, o que eu quero mostrar aqui para vocês primeiro, então, é um típico difratograma de raio-x de um policristal, né? Que vem em função, no eixo Y, a intensidade do sinal que foi detectada no detetor, em função do ângulo 2θ, né? E nós temos aqui, então, a curva pontilhada em azul, que é o dado experimental, a curva vermelha, que é o calculado, né? Da onde se extrai aqui os picos de difração, mas também tem esse halo amorfo aqui embaixo, que a gente chama de background, tá? E para quem já fez um experimento desse, né, e olha aqui um difratograma de raio-x, já sabe que a informação relevante, ela tá aqui nos picos de difração. E que informações nós temos aqui? Bom, nós temos aqui os picos de difração, ou picos de Bragg, né? Porque eles vêm lá, são determinados pela lei de Bragg, que vocês já devem ter visto aqui nas aulas de espalhamento e difração. E a informação que eu obtenho nesse difratograma de raio-x é uma média de tudo que difratou naquele volume em que o raio-x interagiu com a minha amostra, né? Então, como é um volume da minha amostra, e nesse volume eu posso ter diferentes fases, né, diferentes elementos químicos formando diferentes fases cristalinas, algumas estrutura cristalina diferente, então uma diferença na composição, na cristalinidade. O que eu vou estar observando aqui é
essa média de tudo que o raio-x interagiu ali na minha amostra. E eu consigo obter valores qualitativos e quantitativos. Bom, primeiro, eu consigo identificar as fases cristalinas dessa amostra, o tipo de estrutura cristalina, né? Eu posso até determinar isso também fazendo um tratamento de dados. Eu consigo calcular os parâmetros das células cristalinas que eu tenho aqui no material, a posição, determinar a posição atômica dos átomos e deslocamentos, né? E isso tudo vai me trazer um quadro de como eu tenho meus átomos ou moléculas ordenados numa rede tridimensional e repetitiva, que é o cristal ou a estrutura cristalina do material, tá? Então, eu obter esses picos de Bragg, né, e poder fazer todo esse estudo, né, ele está baseado em ter um ordenamento cristalino do material, ou seja, um ordenamento de longo alcance. Eu preciso ter uma repetitividade dessa estrutura cristalina para poder ter esses picos de Bragg, né? Vocês já devem ter visto na aula de difração de policristais que se eu reduzo o tamanho aqui do meu cristal, esses picos se alargam e aí eu vou perdendo essa informação. Tá, beleza. Bem, e além dos picos de Bragg, eu também tenho no meu sinal, no meu difratograma de raio-x, esse halo amorfo aqui, né, de baixa intensidade, que a gente chama de background, que é um espalhamento difuso. E da onde vem esse sinal? Bom, ele pode vir do ar, que espalha também, né, tá no meio do caminho entre o raio-x e a amostra, ou entre a amostra e o detetor, tudo isso espalha e imprime um sinal, né, ou espalhamento inelástico, mas ele também pode vir de pequenos desvios da ordem local de átomos e moléculas que estão compondo a amostra. Ou seja, pode vir de sistemas que não têm uma estrutura tridimensional periódica, mas ela tem só uma ordem local, que pode ser um líquido, um material nanocristalino, ou um dopante que você coloca ali num determinado ponto da estrutura cristalina do seu material, e isso não é repetitivo, isso tudo está espalhando o feixe de luz que incide na amostra, tá? E aí, o que tem ordenamento de longo alcance gera os picos de Bragg. O que não tem vai estar contribuindo aqui para esse halo amorfo que a gente chama de background, mas é que resultado desse espalhamento difuso. E é onde a gente vai realçar esse tipo de sinal para poder obter a função PDF. Então, um experimento de espalhamento total, o que ele observa é isso tudo, tanto a parte que vem cristalina ou a parte que vem do espalhamento difuso. E isso aqui ganha cada vez mais importância na ciência dos materiais, porque hoje em dia são produzidos materiais de grande impacto tecnológico e que não necessariamente são cristalinos, né? Um típico exemplo são os nanocristais, que apesar de a gente chamar de nanocristais, mas eles têm um tamanho tão diminuto, né? Poucos átomos organizados, né? Que geralmente o sinal deles são esses picos extremamente alargados que vão estar aqui no background do meu, né, ou na linha de base do meu difratograma de raio-x, mas está aqui, porque ele recebeu o raio-x, espalhou e imprimiu esse resultado no detetor, né? Tem também sistemas que você põe um dopante numa determinada estrutura do seu material, mas é algo único ali né, eu preciso identificar e isso aqui vai espalhar também o raio-x, né? Ou eu ponho pode ser um nanocristal, posso pôr uma molécula dentro de um poro do meu material e também isso tudo vai espalhar e o sinal vai estar lá impresso no detetor. Ou mesmo se eu tenho uma mistura de fases de um material completamente amorfo e outro cristalino, né? Ou então eu posso ter totalmente meu material completamente amorfo, que aí quem vai dominar é o sinal do background. Então, como obter a função PDF? Bom, primeiro eu começo realizando aquele experimento de espalhamento total, tá? E aí depois eu faço um tratamento matemático, onde eu vou obter essa função de distribuição de pares,
tá? Que vocês já viram também como é a cara dela aqui, né, nessa aula. E o que ela é, na verdade? Então, a função PDF ela é obtida a partir de um padrão de espalhamento de raio-x total, via transformada de Fourier da função seno da intensidade de espalhamento normalizada, que a gente chama de S de Q. Tá? Ela pode ser calculada a partir dessas duas fórmulas matemáticas, tá? Vocês veem aqui nessa fórmula matemática, então, como foi dito ali em cima, eu faço um experimento de espalhamento total, faço essa manipulação matemática que ela calcula uma transformada de Fourier. Então, no meu experimento, ele já fez uma transformada de Fourier para ir no espaço recíproco, que é onde eu obtenho meu difratograma de espalhamento total, e agora eu aplico de novo uma transformada de Fourier, então eu volto para o meu espaço real. Outra coisa, ela está em função de Q, e Q é nosso velho conhecido, é o nosso vetor de espalhamento, né? Então, ela é dependente, né, de Q, então, do ângulo de espalhamento e do comprimento de onda, tá, da radiação, e ela tem essas duas abordagens aqui, né? Ela é chamada de G de R normalmente, vocês vão ver nos livros e nos artigos G de R para especificar a função PDF, e ela tem essas duas abordagens. Então, uma vem aqui de você calcular essa transformada de Fourier, né, da função seno do espalhamento, da intensidade de espalhamento normalizado, e no final você obtém esse S de Q, que é um fator de estrutura, mas como está descrito aqui nesse livro, que é uma referência muito boa para ir mais a fundo e entender como são derivadas essas duas fórmulas, ele chama esse fator de estrutura de líquido, ou seja, ele simplifica aquele fator de estrutura que a gente já viu lá na aula inicial para um sistema que você não precisa ter ordem de longo alcance, né? E realmente, como eu disse no slide anterior, o interessante é a gente tratar aquele espalhamento difuso que vem só de ordem local. Então, ele assume que você vai estudar um determinado átomo e como ele interage com átomos ao redor dele numa distribuição radial, tá? E assim, simplifica o sistema e aí determina a função dessa maneira, ou então dessa outra, aonde a gente vai ter a densidade média de centros, de pares de átomos espalhadores, né? E aqueles que vão provocar um desvio dessa ordem local. Fazendo a diferença desses dois, a gente obtém essa função de distribuição de pares de átomos no material. Então, aqui, para reforçar para vocês, né, como obtém a função PDF e também dar um caráter mais visual para ela. Então, primeiramente, é realizar um experimento de espalhamento total, onde eu obtenho um difratograma de raio-x da minha amostra, intensidade versus 2θ, e esse resultado aqui, né, ele veio da interação do raio-x com a amostra, e foi uma transformada de Fourier que calculou ele, e eu estou no espaço recíproco, né? Quando eu aplico uma matemática e aí eu vou calcular minha função de distribuição de pares atômicos, eu aplico novamente essa transformada de Fourier, então eu volto para o meu espaço real. E o resultado que eu obtenho, que é essa função G de R por R, onde R é distância em angstroms, é esse sinal aqui, né, que ele é basicamente um histograma da probabilidade de se encontrar pares de átomos no meu material. Então, cada piquinho aqui, que vai estar numa determinada posição R, são pares de átomos que eu posso ter no meu material. Então, para que vocês ainda tenham uma compreensão melhor do que é a função PDF. Aqui, então, a gente tem a estrutura cristalina do ouro, que é um ouro cúbico. Ah, tá, mas você falou até agora que o grande do PDF é não precisar ser cristalino, o material pode ser amorfo, completamente amorfo. Pode, né? E é aí que a gente vai ganhar uma informação valiosa a partir de um experimento de espalhamento de raio-x que antes a gente não tinha olhando os picos de Bragg, porque esse material não gera pico de Bragg. Tá, mas aqui só para vocês terem uma noção melhor do que está representado ali na função PDF,
é melhor colocar um sistema cristalino, porque aí vocês vão ver o que são essas distâncias, essas distâncias entre pares de átomos. Então, tenho lá o meu ouro, que é um sistema cúbico, e aqui a gente está vendo como se fosse um cristalzinho de ouro do topo dele. Então, pensa num cubo mágico, estou vendo ali uma face do meu cubo mágico. E o que eu tenho aqui? Vários pares de átomos de ouro. E a que distância eles estão interagindo? Então, eu tenho aqui esse primeiro ouro aqui no meio, né? Coloquei ele como sendo minha referência, e aí vou obter essa distância em vermelho aqui, que é um vizinho que ele interage aqui. Tá, o que minha função PDF me dá? Ela me dá esse pico aqui, que é exatamente essa distância entre esse átomo e esse, mas também vai ser esse, todos aqueles que estão à mesma distância vão estar espalhando o raio-x e contribuindo para ter esse primeiro pico, tá? O segundo pico, aí já são, né, os átomos que estão um pouco mais distante dele. Então, mas é ele e esse outro. E todos que estão aqui dentro dessa esfera, né, vão estar contribuindo. Como são menos átomos em relação ao primeiro, pico menos intenso, mas ele está aqui, ó. Se eu for ver a distância em R, dá exatamente do que está aqui. Ou então, é esse átomo e aquele que já está lá no canto do cubo. Beleza, 5,7. Então, é esse azul aqui. Só que isso eu estou olhando só uma face do cristal. Agora eu vou olhar ele de quina. Então, o que está representando aqui na figura é o mesmo cristal, são os mesmos átomos de ouro, mas de um outro ponto de observação. E aí eu determino também todos os pares de átomos que vão estar interagindo. E todos eles espalham raio-x e contribuem com picos aqui no meu histograma que, se eu determinar precisamente, né, todos esses picos, eu reverto aqui, ó, na estrutura do meu cristal. Agora, imagina se meu material é completamente amorfo. É o mesmo tipo de informação, só que eu não tenho nada assim tão ordenado e bonitinho reproduzido aqui como no meu cristal, tá? Então, isso aqui é para vocês terem mais uma intuição do que essa minha função de distribuição de pares atômicos está representando no material. O que mais é importante saber sobre a função PDF? Tá. Primeiro, né, é que se vocês observarem, a gente sempre falou, esse sinal do espalhamento difuso, dos sistemas que não têm um ordenamento de longo alcance, não, eu só tenho ordem local, ele vem aqui no background. E esse background, ele chega a ser 6 ordens de grandeza de menor intensidade que os picos de Bragg. Então, realmente, a gente vai estar lidando com um sistema, um sinal de baixa intensidade. Outra coisa, aquele fator de estrutura de líquido que eu falei para vocês, ele vai ficando cada vez mais ruidoso conforme eu aumento o meu ângulo 2θ. Ou então, quando eu calculo minha função PDF, é a mesma coisa, ele vai ficando cada vez mais ruidoso. Então, eu já tenho um sinal de baixa intensidade e que o ruído aumenta, né? Um terceiro ponto, que como eu vou do espaço recíproco e volto para o real, e eu quero determinar todas as minhas distâncias, né, de interação entre os átomos, eu preciso ter uma resolução boa para poder obter esse sinal com qualidade. Então, eu preciso, para que tenha essa resolução boa, meu vetor espalhamento precisa ser grande. E lembra lá, né, do meu primeiro slide nessa aula? Exatamente, um experimento de espalhamento total, ele precisa ter um Q que vai para infinito. Mas não existe isso, né? A gente tem limitações de instrumentação. Mas eu preciso ter o maior Q possível. Só para ficar bem claro para vocês aonde esse Q influencia, então, aqui eu peguei de um livro um resultado, na verdade, simulado de PDF, que foi calculado com diferentes valores de Q. Então, eu tenho, né, a unidade de Q angstroms a -1. Então, eu tenho um Q de 5, no vermelho, no laranja de 8 e no preto de 20, tá? Então, vocês veem aqui, olha, o típico gráfico aqui da função PDF, o G de R por R,
E aí, o que eu tenho? Olha o meu vermelho, como meus picos são extremamente alargados, então eu não consigo definir uma posição correta. Se tiver mais de um sinal aqui por perto, eu não consigo separar. Né? Isso tudo porque eu usei um Q de 5, então uma baixa resolução para o meu experimento. Já fui para uma resolução melhor, de 8. Tá aqui, meu pico afina, mas também ainda não tá lá grande coisa. A partir de 20 é que eu consigo ter um sinal, né, desses picos ali que representam os pares atômicos de maneira mais definida. E aí, com isso, a gente já vê que quando eu tenho fontes de raio-x típicas dos equipamentos de laboratório, eu já percebo que eu vou ter restrições. E talvez, né, e na verdade, não é talvez não, na verdade, impossibilitem um experimento de espalhamento total quando eu uso fonte de cobre ou de molibdênio. Por quê? A energia delas é relativamente baixa, e aí eu obtenho um Q baixo, de baixa resolução para o meu experimento. Começa a melhorar quando eu vou para prata e tungstênio, tá bom? Bom, então eu apresentei para vocês alguns fatores que dificultam nós obtermos uma boa função PDF para fazer um estudo do ordenamento local do meu material. Mas aí eu tenho como superar essas limitações. Se o problema é lidar com background que é de baixa intensidade, então eu posso elevar meu fluxo de fótons do raio-x incidente para aumentar esse sinal do background. Beleza. Outra coisa, né? Se eu tenho lá meu fator de estrutura, né, do líquido, ele vai ficando cada vez mais ruidoso conforme eu aumento o meu ângulo 2θ, então eu deixo mais tempo de contagem no meu detetor, uso um detetor mais sensível, que é para otimizar a razão sinal ruído no meu experimento. Ótimo. Eu também posso trabalhar com altas energias, né? Como vocês viram ali, se eu uso uma fonte de cobre, de cobalto, eu vou ter um Q pequeno e aí eu ainda não tenho uma resolução suficiente para determinar com precisão e qualidade ali os meus pares de átomos que estão interagindo ali no meu material. Então, aumento a energia. Ou então eu vou para intervalos angulares, eu coleto meu sinal de espalhamento até intervalos angulares muito maiores. O que a gente precisa lembrar aqui? Então, que o módulo de Q do vetor espalhamento, ele é calculado como 4π sobre lambda seno de θ. Isso tudo aqui foi colocado na primeira aula de fundamentos de espalhamento e difração. E aí, quanto que seria o ideal, né, para obter uma função PDF de qualidade? Então, segundo os livros dizem, a energia do meu feixe incidente tem que ser entre 60 e 125 keV, né? Então eu preciso realmente de uma energia elevada, né, para um experimento de espalhamento total, e assim, né, eu tenho comprimentos de onda, né, dessa radiação baixos, e eu consigo obter um módulo de vetor Q grande ali, ó, de 30 a 100 angstroms a menos 1, tá? E onde eu consigo realizar então esse experimento, tendo em conta todas essas limitações, mas com todos esses requisitos para superar essas limitações? É numa instalação síncrono. Então, por isso, na verdade, todo esse sinal difuso que vem de espalhamento de sistemas que não têm ordenamento de longo alcance, eles já estavam previstos, a teoria dele já estava prevista há muito tempo, mas ele se popularizou mais recentemente, digo de uns 15 anos para cá, exatamente por isso, porque medir experimentalmente era problemático, eu precisava de todos esses requisitos para poder ter experimentalmente uma função G de R por R de qualidade, né? E outra coisa, precisava também ter amostras interessantes e com interesse científico para poder avançar com essa instrumentação. Que aí veio toda essa parte de nanociência, né?
Então, foram com as fontes de terceira e quarta geração, que aí as linhas de luz, onde você ajusta a linha de luz especificamente para um experimento de espalhamento total, ganharam popularidade, né? E no caso dos Sirius, nós também vamos ter, e a linha vai se chamar Jatobá. Tá? Tipicamente, o experimento é bastante simples, né? Então, como eu acabei de falar para vocês, né? Então, aonde que a gente obtém um experimento de qualidade de espalhamento total, né? Por que não podia ser um simples experimento de difração de policristais? Porque eu preciso desse Q grande, então eu preciso de uma linha de luz que ela vá até energias altas, né? E basicamente isso, porque os outros requisitos todos no síncroton a gente consegue corresponder. E outra coisa também, detetores grandes, porque ou eu vou no intervalo angular grande, ou então eu ponho um detetor bem grande. Então, aqui só mostrando para vocês uma linha de luz no síncroton nos Estados Unidos, onde eu tenho um experimento para espalhamento total e para calcular a função PDF. Eu tenho aqui um lugar onde eu ponho minha amostra, né, que no fundo aqui minha amostra está dentro de uma cela de reação, e eu incido o feixe de raio-x nela, e aqui está meu detetor, que é bem grande, para coletar o feixe espalhado pela amostra. Durante o experimento, esse detetor ele vem bem para perto da minha cela de reação. Eu deixo basicamente a 10 centímetros da minha cela de reação. Por quê? Eu preciso captar Qs bem grandes, então é com intervalo angular grande, e também associando a energias elevadas na linha de luz. Então, nessa linha de luz eu posso ter energia de 58,66 ou de 86,7. Então, agora eu vou mostrar para vocês as informações que podem ser extraídas desse histograma, né, da probabilidade de se encontrar pares de átomos na minha amostra. Então, aqui tem já uma função G de R por R, de um sistema de nanopartículas, numa estrutura FCC e com dimensões de aproximadamente 18 angstroms, né? Então, só fazendo uma análise qualitativa desse resultado, o que eu tive? Bom, primeiro, aqui, posição do pico. Então, como vocês viram até agora, a posição do pico corresponde diretamente ao comprimento de ligações, parâmetros de rede, se o material for cristalino, e distâncias entre átomos, entre pares de átomos que estão dentro do meu material. Além disso, esse pico tem um determinado alargamento. E o que esse alargamento está representando? Na verdade, todos esses desvios, né? Às vezes eu tenho um par de átomo que ele está bem rígido numa estrutura cristalina, então eu tenho aquela largura de pico bem pequena, né? Assim como os picos de Bragg, porque é um sistema rígido. Mas a partir do momento que eu vou deixando esse sistema menos estruturado, eu vou, como a gente diz, amorfizando, ou mesmo no líquido, isso tudo já não é tão fixo, eu tenho variações. E aí esse alargamento vai representar isso. Ele também dá uma ideia da desordem do meu material. Outra coisa, eu tenho a minha área de pico. Então, quanto mais pares de átomos espalhando naquela distância, com aquela distância interatômica, né? Maior vai ser a área desse meu pico. Então, a área do pico, ela representa isso, a abundância desses pares de átomos que eu tenho ali espalhando com aquela determinada distância no meu material. Outra informação que a gente pode tirar é o seguinte, todas essas oscilações oscilam, chega a um determinado ponto aqui, né? Então, eu estou aumentando aqui minha distância entre os pares de átomos, chega uma hora que essas oscilações vão a zero, minimizam bastante. O que quer dizer? Que eu já não tenho mais pares de átomos a distâncias um pouco maiores que isso. Ou seja, todo aquele meu invólucro, aquele meu sistema, né, que tem interação, ele acaba.
Então, se eu estou num sistema de nanopartículas, isso aqui basicamente está me dando o tamanho da minha nanopartícula, né? E se eu estou num sistema que é completamente amorfo, é até onde eu tenho um domínio de pares de átomos que interagem, tá bom? Então, só para provar aqui, olha, tá vendo? A nanopartícula dele tinha o equivalente a 18 angstroms. E aqui, ó, as oscilações acabam exatamente em 18 angstroms. Agora, um resultado experimental para vocês verem, que eu peguei de um artigo aqui, que foi publicado já há algum tempo. Então, aqui, ó, o que ele fez? Ele calculou a função PDF de um sistema de cálcio sílica hidratado, um gel hidratado, e ele quis ver o processo de carbonização desse gel. Então, ou seja, primeiro, ele não é um sistema cristalino, então é um material amorfo, é um gel que ele pôs ali na frente do feixe de raio-x e obteve uma curva de espalhamento total. Se eu fosse fazer difração convencional de raio-x, de policristal, eu ia ver só aquele halo amorfo, né? Que eu realmente não tenho picos de Bragg num gel. E aqui, então, quando ele fez esse experimento de espalhamento total, tomando cuidado, né? Para ir no que? O maior do possível, né? Ter bastante contagem, bastante fluxo. E aí, além do mais, ele fez isso continuamente enquanto o tempo passava. Então, ele obteve diferentes curvas de espalhamento total e aqui ele grafica todas juntas. E a gente vê todo esse processo, olha. E ali, então, só com aquela análise qualitativa, ele já consegue reconhecer os pares de átomos que tem no material dele. Ah, como que ele faz isso? Literatura, tabelas, porque isso tudo já é determinado na literatura. Então, eu vejo ali, ó, tem um pico, né, mais ou menos em 1,7 angstrom. Né? Se eu sei que eu tenho sílica no meu material, isso aqui é típico da ligação silício-oxigênio. Então, ele conseguiu identificar todas, inclusive aonde acontece esse processo de carbonização, que é no silício, e como ele evolui com o tempo. Então, olha que interessante. Um experimento de espalhamento total, ele pode ser feito in situ operando. O que quer dizer? Eu não preciso só ter o meu porta-amostra e a minha amostra ali, incidir meu feixe de raio-x só na minha amostra e obter o resultado do meu detetor. Eu posso pôr essa minha amostra numa cela de reação e ali fazer uma reação química, né? Passar gás, passar líquido, vapor, pressurizar a minha amostra, colocar campo magnético e assim vai. Ou seja, controlar determinados parâmetros e ver como esses sistemas evoluem, respondem a esses estímulos, ou então até reproduzir situações onde esse material é aplicado na indústria e ver como o sinal varia, tá? O cuidado que eu tenho que ter com tudo isso. Tudo que está ali na frente do feixe de raio-x espalha e imprime um resultado no detetor. Então, eu preciso ser cuidadoso para depois remover todo o sinal do que eu não quero calcular junto na minha curva de PDF, né? Então, tipicamente, o que eu faço? Eu faço o experimento com a minha amostra e toda a célula de reação, tudo, passando gás, líquido, o que for ali. Depois eu tenho que repetir meu experimento, igualzinho, menos sem a minha amostra, mas com tudo que eu coloquei ali, célula de reação, gás, líquido, pressão, o que seja. E aí eu subtraio, para no final eu só ter o resultado do espalhamento total da minha amostra. Aqui um outro exemplo, né, que a gente já está indo para o finalzinho da aula, que é um caso científico bastante bonito e desafiador. Ele já foi publicado desde 2016, né? Mas para vocês verem o poder essa técnica hoje para quem estuda sistemas de ordenamento local, né? E que hoje são fundamentais para diversas aplicações. Uma delas aqui é em células a combustível.
Então, os autores sintetizaram um sistema de nanopartículas de paládio e níquel, e paládio, níquel e cobalto, que são usados nessa célula combustível. E o que acontece? Essas nanopartículas, elas formam uma liga, né? E a composição dessa liga, quando você sintetiza, você pode até controlar muito bem, determinar essa composição, e ótimo. Mas a partir do momento que você insere dentro de um dispositivo de célula combustível, né? E aí vai fazer essa célula combustível operar, isso tudo pode mudar. E se sabe que muda, mas aí muda como, para onde, quando? São essas as perguntas fundamentais que a gente precisa responder, principalmente para depois voltar, sintetizar sistemas mais adequados ou não, né? E a gente só consegue isso se você fizer um estudo in situ ou em operação. E foi o que eles fizeram aqui. Bom, primeiro as partículas sintetizaram, fizeram uma microscopia ali para mostrar que tinha realmente um misto, né? Então a formação de ligas ali com uma determinada estequiometria no início, que correspondia até com o que eles determinaram na síntese, a mais típica. Difração de raio-x não ia ajudar em nada, porque as partículas são extremamente pequenas, então ia ver aqueles halos amorfos, né, aqueles picos bastante alargados, que eu não consigo determinar direito, então qual seria a fase cristalina e assim a estequiometria. E eles foram partir para PDF. E aí no PDF, e ao mesmo tempo fazendo o experimento em operação das células a combustível, eles conseguiram determinar da onde se iniciou, o que aconteceu no meio do caminho e para onde foi em relação à estequiometria dessas partículas. Só que aqui vocês veem, até então eu fui colocando exemplos e falando para vocês, ou era um átomo de ouro, ou era um sistema bastante simples, cálcio, silício, oxigênio. Agora aqui eu já estou misturando platina, níquel, né, ou platina, níquel e cobalto, já estou colocando estequiometrias diferentes, então, ora eu tenho mais de um elemento interagindo com o outro, e comece a imaginar ali os pares atômicos que eu posso ter nesse material. Isso tudo é complicado, meu sinal PDF, ele no fundo, vai ser o espalhamento disso tudo. E aí eu já não consigo mais simplesmente, fazendo uma análise qualitativa, determinar o que eu tenho aqui no meu primeiro pico, o que eu tenho no meu segundo, porque vão se sobrepor sinais de paládio, de níquel, níquel, cobalto, né, paládio e mais níquel, e assim vai. Então, aí eu já preciso fazer uma simulação. E foi o que eles fizeram aqui nesse estudo. Então, fizeram um modelamento por Monte Carlo reverso, ou seja, você teoricamente determina diferentes composições para esse sistema nanométrico, né, e tenta ajustar o seu valor teórico ao experimental aqui na curva de PDF. E aquele que tiver uma igualdade melhor é o que provavelmente é a composição. E foi assim que eles conseguiram criar esse modelo, onde eles partem ali da partícula inicial de paládio-níquel, paládio-níquel-cobalto, com um tamanho específico que eles conseguiram determinar por microscopia eletrônica de transmissão, mas aí colocando essa célula combustível na frente do feixe de raio-x, eles conseguiram determinar o que seria a composição intermediária, né, e o final, aonde você termina com a sua amostra, tanto a de paládio-níquel quanto a de paládio-níquel e cobalto. Tá? E aí vocês olhando, né, para onde tem ali pintinha vermelha é paládio, aonde tem cinza é níquel, aonde tem verde é cobalto, vocês ficam imaginando quantos pares atômicos eu tenho aqui, né? E
E realmente, meu sinal de PDF ele vai ser complexo, então eu só consigo desvendar exatamente o que eu medi e tentar inferir sobre a composição química quando eu faço esse modelamento matemático. Então, essa é uma vertente do PDF, né, que muitos de vocês, se forem estudar sistemas mais complexos, vão ter que fazer isso. Mas existem softwares livres que já nos ajudam a calcular tudo isso. E eles estão ficando cada vez mais evoluídos, completos e mais amigáveis para a gente poder fazer esse modelamento e ajustar, né, o nosso dado experimental a um resultado teórico que a gente imagina que seja o mais provável para o material. Bem, então agora fechando a aula, né, de espalhamento em PDF, com um resumo de tudo que foi visto e que é o mais importante que tem que ficar na mente de vocês. Bom, para eu realizar um experimento de espalhamento total, eu preciso ir para uma linha de luz de alta energia para obter um vetor de espalhamento grande, normalmente acima de 20 angstroms a menos 1. Né? E com esse experimento, então, eu vou obter um difratograma de raio-x, onde eu posso ter tantos picos de Bragg, se o meu material tiver uma parcela ali cristalina, ordenada, mas eu também vou ter ali todo o espalhamento difuso que vem desse ordenamento de curto alcance, né, que é da parte amorfa, nanoestruturada, ou com defeitos, né, substituições ali na rede cristalina. Tá? A partir desse experimento, desse dado, eu calculo a função PDF, né, que ela basicamente é dada por essas duas equações. Com isso, eu obtenho o meu histograma de pares de átomos que eu possa ter ali no meu material, né, que é a função G de R por R. E com esse histograma, eu posso determinar a distância interatômica dos átomos que tem ali no meu material, a abundância desses pares de átomo, determinar o grau de desordem pelo alargamento aqui do pico, determinar também o tamanho dos nanocristais ou então daquele domínio, né, de átomos interagentes. Tá? Então, essa aqui é a literatura onde vocês podem se aprofundar, como, né, eu coloquei desde a primeira aula, tudo que a gente apresenta aqui é um pouco para desmistificar, né, um fundamento físico ou uma técnica de caracterização, mas a gente está fazendo um resumo bem geral. Para quem tem interesse ou para quem vai fazer uso da técnica, vale a pena se aprofundar. E aqui está a literatura que eu recorri para poder preparar essa aula. Tá? E agradeço a atenção de todos vocês. Até mais.